Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio tem novo presidente e você vai saber quem são os primeiros nomes, os primeiros reforços. E ó, tem jogador, tem treinador, tem dirigente, tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Alberto Guerra é o novo presidente do Grêmio pelos próximos 3 anos, 2023, 2024, 2025, o próximo triênio. Sucede Romildo Bolzan Júnior, um presidente vitorioso, mas também que colocou uma mancha no seu final do mandato com o rebaixamento do Grêmio para a segunda divisão. Se bem que entrega o clube também na Série A. Precisou fazer um resgate e o Alberto Guerra pelo menos pega o clube na primeira divisão. Mas vai precisar, obviamente, fazer investimentos, vai precisar mexer no que está lá, o elenco muito limitado, que sofreu inclusive na Série B. A gente imagina que numa competição de um nível técnico mais exigente, né? Até pelo tamanho do clube, pela estrutura, pela torcida, pelo investimento, por ser um clube superavitário, que os investimentos apareçam a partir do ano que vem. E o Alberto Guerra fez algumas promessas de campanha. Primeiro dizer que ele venceu com 57,9% dos votos, né, do associado, contra Odorico Roman, que também já tinha sido membro do futebol, inclusive nos anos vitoriosos do Grêmio no último ciclo. O Guerra tinha sido vice de futebol em 2010, quando o Renato também foi treinador, em 2016, também com passagem do Renato. Isso já indica, inclusive pela campanha dele, de que o Renato Portaluppi será o treinador no ano que vem. Ele, inclusive, nos próximos dias deve ir ao Rio de Janeiro, porque é lá onde o Renato fica, né, para negociar não só o contrato, enfim, formalizar, né, esse novo ciclo do Renato, que já começou, né, com esses 2 meses em que ele apenas finalizou a temporada e confirmou o acesso, mas também para a próxima temporada e também definir o planejamento, montagem de elenco, enfim, tudo isso vai ser definido a partir de agora. O Renato, inclusive, isso é informação, tá? Você pode fazer a sua análise diante disso, tirar as suas conclusões. Mas o Renato pediu que colocasse uma cláusula no contrato de que se a seleção brasileira o chamar, ele sai sem multa, enfim, sem nenhum impeditivo. Isso, na verdade, na prática, não muda muita coisa, porque historicamente, a menos que isso mude, historicamente, Renato e Grêmio sempre fizeram um contrato sem multa para ambos os lados. Se o Grêmio quisesse demitir, se o Renato quisesse ir embora, ninguém deveria nada a ninguém. Sempre foi assim. Então, eu não vejo sentido, a não ser colocar o nome do Renato mais uma vez como possibilidade para treinar a seleção brasileira. E a gente nunca sabe, né, para onde vai a CBF, né? Depois do encerramento do ciclo do Tite, vai ter que buscar um técnico. O Renato já foi muito mais cotado do que agora, mas enfim, existe essa informação de que ele pediu para colocar essa cláusula no contrato. O Alberto Guerra pretende ou define como metas da sua gestão um profissionalismo, que foi algo já dito pelo Renato nas últimas entrevistas, né? Tem que colocar gente aqui que entenda de futebol, chega de aventureiro, aquela coisa toda, né? Então, imagina-se que o Alberto Guerra vai montar um time de profissionais da bola, de pessoas muito mais, digamos, experientes, embasadas, para que o Grêmio volte aos trilhos, né? Retome a sua condição aí de um clube vencedor, competitivo dos últimos anos. O primeiro nome, além do Renato, que já é o treinador, né, que o Alberto Guerra vai tentar buscar, é o de Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. O Rodrigo Caetano foi jogador de futebol do Grêmio. Encerrou a carreira de forma prematura por conta de uma lesão e começou a investir na parte diretiva. Ele sempre foi um cara diferenciado. Eu lembro de conversar com o Rodrigo quando ele começou a dar os primeiros passos como executivo, quando essa função ainda não era tão badalada, e aí depois ele e o Alexandre Matos meio que dividiram, né, as atenções do mercado como principais executivos do futebol. E o Rodrigo Caetano começou a sua trajetória no Grêmio. Depois ele virou um profissional que acabou ganhando, enfim, o mercado, trabalhou até no Inter recentemente,
trabalhou no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Vasco, um cara super rodado, super experiente e extremamente competente. Esse é o sonho de consumo do Alberto Guerra. E eu acho que começa por aí. A prioridade para mim, na minha opinião, deveria ser um executivo, porque a partir daí você define inclusive o treinador. É que o Alberto Guerra já está amarrado com o Renato, enfim, o Renato já é um cara que também centraliza muito isso, e aí eu não sei de que forma os dois trabalhariam, né? O Renato entende que o elenco é definido pelo técnico. O Rodrigo Caetano, ele tem digamos, a expertise de ir ao mercado buscar esses jogadores, indicar esses jogadores. Então, talvez se houver um entendimento entre os dois, pode dar jogo. E aí vazaram alguns nomes, antes da eleição, de que o Alberto Guerra teria procurado alguns jogadores, um deles uma bomba, né? Muito famoso, muito badalado, em que poderia ser uma promessa eleitoreira. E isso foi usado na campanha, foi tema de muita discussão. Mas houve uma confirmação, inclusive, por parte da imprensa argentina, do repórter César Luiz Merlo, que confirmou que o staff de Luizito Soares recebeu um contato do presidente, agora eleito, Alberto Guerra. Luiz Soares seria o primeiro grande reforço da gestão Alberto Guerra para o Grêmio nos próximos 2 anos. Seria um contrato de 2 temporadas. Vamos lá, vamos se acalmar aqui, porque essa notícia, né, qualquer nome de grande jogador, né, a gente gera muita euforia entre os torcedores. Eu sei que a gente enfim, já ficou, né, correndo atrás do rabo com nomes como Cavani aqui no Corinthians, no Grêmio, foi especulado em várias equipes e tal. O Borré, acho que não tem o nome do Luizito Soares, mas o Borré também, Rafael Borré, quando saiu do River Plate, né, que poderia vir para o Grêmio, até para o Palmeiras e tal. Vamos com calma. O Luizito Soares, segundo o César Luiz Merlo, repórter argentino, não quer jogar na América do Sul. Não quer mais jogar na América do Sul. Ele estava no Nacional, já se despediu do Nacional e tem uma proposta milionária do Los Angeles Galaxy. Ele está indo para o Catar para disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai e na próxima temporada deve jogar nos Estados Unidos. Tem 35 anos, estava jogando aqui no Nacional de Montevidéu, muito mais por uma questão de resgate do futebol uruguaio e também para voltar para casa como uma promessa, né, de carreira, aquela coisa toda, mas agora, se ele não se aposentar, e acho que ele tem lenha para queimar ainda, a tendência é que ele, enfim, possa continuar sua carreira, ganhando dinheiro e tudo mais. Seria um desafio legal ele jogar no Brasil aqui e tal, e qual clube não gostaria do Luizito Soares, mesmo aos 35 anos. Muito cuidado com isso, né, porque isso gera uma euforia. Agora existe um fato, existe uma informação. O Grêmio procurou. E já há informação de que ele refugou, de que ele recusou, exatamente porque não tem o interesse de continuar jogando aqui na América do Sul. Então, dificilmente isso vai para frente. Dificilmente o Grêmio vai conseguir contratar o Luizito, e não é nem a questão financeira, não é, enfim, ele não está afim de jogar aqui no Brasil, na América do Sul mais, já teve a passagem pelo Nacional, que é o clube do coração, onde ele surgiu lá, tá tudo certo, bom, vida que segue. Agora, o Grêmio também, depois de eleito, inclusive, o Alberto Guerra, o seu staff ali, né, com seus vice-presidentes e tudo mais, chegaram a comunicar à imprensa que não só o Luizito, como outros 2 nomes foram procurados e que há uma negociação, inclusive. Franco Cristaldo, argentino, meia, que atua no Huracan, e Felipe Carbajo, meia também, que atua no Nacional de Montevidéu, ambos com 26 anos. São bons jogadores, muito habilidosos, técnicos, aquele meia que não é um meia articulador, aquele meia pensador, mas é o engante argentino, né? Aquele meia que faz a ligação com o ataque, que pisa na área, que aparece muitas vezes para concluir, que faz muitos gols, que distribui o jogo com muita intensidade, muito dinamismo, bem interessante. Os dois têm características muito próximas, inclusive. O Carbajo é um pouco mais ambidestro. O Cristaldo não, destro mesmo, jogador muito dinâmico, mas o Carbajo ele consegue ter faz muitos gols de perna esquerda também, tem uma polivalência um pouco maior. O que me estranha nessa notícia é que, conhecendo o Renato, de 4 passagens pelo Grêmio, ele não gosta de estrangeiro. Talvez eu esteja sendo muito duro ou definitivo. Mas se você perguntar para o Renato, ele sempre vai dizer: eu gosto de estrangeiros adaptados.
Eu não gosto de estrangeiros que venham aqui e a gente tenha que esperar eles se adaptarem. Ele sempre falou isso abertamente. Então me estranha que os primeiros reforços do Grêmio justamente sejam 3 estrangeiros, sem consultar o Renato? Ou será que o Renato autorizou? Isso é que tá me pegando, assim, em relação à dúvida em relação a esses nomes. Porque realmente o Renato tem uma dificuldade de colocar estrangeiro para jogar. Ele foi um dos primeiros caras que treinou o Conca no Fluminense. Não, acho que no Vasco, na primeira passagem dele aqui no Brasil. E ele dizia que o Conca demorou a desabrochar. Que o Conca, além de ter um perfil tímido, né, também estava chegando, enfim, não conseguiu ter o destaque que ele teve depois no Fluminense, por exemplo. Entre outros atletas estrangeiros, o próprio Campaz, agora no Grêmio, que foi dava para ver nas entrevistas que era uma reclamação do Renato também. Ah, é um bom jogador e tal. Não é que eu não goste de estrangeiro, mas pô, às vezes eles demoram para se adaptar à nossa cultura, ao nosso futebol. Então, não sei. Vamos ter que aguardar. Mas a lista de reforços do Grêmio começa por esses 3 nomes, com o executivo Rodrigo Caetano e, claro, com o Renato Portaluppi capitaneando tudo isso. Sorte para ele, para o Alberto Guerra, porque o Grêmio vai precisar. E aí, o que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!